Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à aula da semana? Vamos dar continuidade ao assunto de radioatividade. Vamos lá, então. Na semana passada, na última aula, nós falamos do histórico de radiação, né, das descobertas da radiação e dos tipos de radiação. Falamos de alfa, beta e gama. Nessa semana, nós vamos falar sobre tempo de meia-vida, período de semidesintegração. Então, quando um elemento radioativo ele emite radiação, no começo tem uma certa quantidade deste elemento. E os dados, né, as pesquisas nos mostram que a quantidade inicial que existia, quando essa quantidade chegar à metade do que tinha inicialmente, o tempo que se passou para se reduzir à metade é sempre o mesmo. E é isso que nós vamos chamar de tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, então, é o tempo necessário para que a quantidade de amostra radioativa seja reduzida à metade, ok? Então, aqui que entra um pouquinho de matemática, mas é bem simples, porque tem algumas formas de resolver. Então, inicialmente, eu tenho essa quantidade de amostra, né? Então, eu tenho uma massa inicial. Depois de um tempo, essa quantidade é reduzida à metade. Então, massa inicial dividido por 2. Este período em que se passou, né, da massa inicial para a massa reduzida pela metade, eu vou chamar de tempo de meia-vida, ok? Toda vez que este tempo de meia-vida passar, a quantidade que eu tenho se reduz pela metade, tá certo? Então, a massa inicial dividida por 2 e dividida por 2 de novo, ou seja, dividido por 4, é mais um tempo de meia-vida. Se passar mais um tempo de meia-vida, a quantidade se divide pela metade de novo. Se passar mais um tempo de meia-vida, a quantidade cai a metade de novo e assim indefinidamente, tá certo? Aqui a gente diz que a quantidade da substância ela vai tender a zero, mas ela nunca vai chegar a zero, ok? E daí a gente consegue uma equação baseada nessas informações em que a massa, no momento em que eu estou analisando, ela vai ser igual à massa inicial da substância dividido por 2 elevado a x. No caso, esse x é a quantidade de tempos de meia-vida que se passaram. No caso aqui nesse exemplo, eu tenho 1p, 2, 3, 4, ou seja, eu tenho 4 tempos de meia-vida, ou seja, o meu x é igual a 4. Eu faço 2 elevado a 4, que vai dar 16, então, neste momento aqui, a minha massa inicial é dividida por 16, tá certo? Se eu quiser saber quanto tempo total que se passou, então, o tempo total é a quantidade de meias-vidas vezes o meu tempo de meia-vida, tá? Então, se eu falo, por exemplo, do carbono 14, que é 5 milhões de anos, então um tempo de meia-vida é 5 milhões de anos. Se passou 10 milhões de anos, se passaram 2 tempos de meia-vida. Então, caiu pela metade, tá certo? Aqui outra situação, né? Eu estou falando de atividade. Então, quando eu falo em tempo de meia-vida, né? Ali na primeira slide eu passei com relação à massa, mas eu posso falar de massa, posso falar de número de átomos, posso falar de mols, posso falar de atividade da minha amostra, que é o quanto ela reage. O raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Eu tenho uma atividade no começo, e se eu estiver trabalhando com porcentagem, é só lembrar que no começo é sempre 100%. Então, eu tenho uma atividade no começo que é 100%. Quando passa um tempo de meia-vida, que no caso aqui desse exemplo são 8 dias, passou um tempo de meia-vida, eu tenho 50%, metade. Passou mais um tempo de meia-vida, eu tenho 25%, metade da metade. Mais um tempo de meia-vida, 12,5. É sempre dividido por 2. Mais um tempo de meia-vida, dividido por 2 de novo. E assim por diante, ok? Aqui também, ó, número de átomos. Então, no começo tenho o número de átomos inicial. Passou um tempo de meia-vida, aí, ó, quantidade dividido por 2.
mais um tempo de meia-vida, quantidade dividido por 4, mais um tempo de meia-vida, quantidade dividido por 8. Olha essa curva aqui, ó, que eu falei. Ela vai tender a zero, mas ela nunca vai ser zero. Então, aqui eu tenho uma curva de decaimento exponencial, que é uma curva que a gente vem falando bastante, né? Nesses tempos de pandemia, o vírus cresce exponencialmente. Então, aqui, quando eu falo em quantidade de elementos radioativos, ele decai exponencialmente, tá certo? Eu comentei na aula passada, né? Quando você faz a radioatividade, ela é bastante usada em medicina para diagnóstico e tratamento de doenças. Então, quando você faz uma tomografia, uma ressonância magnética, e você faz uso de contraste, o contraste, ela é uma substância que emite radiação. Tem algum elemento ali no meio da substância que emite radiação. Então, eu vou analisar o tempo de meia-vida dessa substância e vou analisar a quantidade que é colocada em mim, para eu saber depois de quanto tempo, né? Eu vou ter lá uma quantidade mínima aceitável para eu repetir esse exame, mas eu vou analisar isso, o tempo de meia-vida e a quantidade dessa substância que foi colocada, colocada em mim para fazer o exame, tá certo? Então, aqui alguns exemplos de elementos radioativos e seus tempos de meia-vida. Então, o iodo, que emite radiações alfa e beta, o iodo, ele é muito utilizado para fazer exame para identificar problemas na tireoide. Então, ele tem um tempo de meia-vida de 8 dias. Então, vamos supor que eu coloque meio grama para fazer um exame de tireoide, meio grama de contraste que contém iodo, né? Meio grama de iodo, vamos considerar assim. Depois de 8 dias, eu vou ter 0,25 gramas. Depois de 16 dias, a metade, 0,125, e assim sucessivamente. Aí eu vou ter um limite, ó, depois dessa quantidade aqui, eu posso refazer o exame. Então, eu vou contar aqui de 8 em 8 dias, até eu chegar nessa quantidade limite, tá? O cobalto, 5,27 anos. O trítio, que é um isótopo do hidrogênio, 12,5 anos. O estrôncio, 90, 28 anos. O urânio, 235, 710 milhões de anos. E o urânio, 238, né, são dois isótopos do urânio, 4,5 bilhões de anos. Então, aqui, ó, olhando esses tempos de meia-vida do urânio, a gente começa a pensar sobre o problema da utilização da radioatividade para geração de energia nuclear, por exemplo. Então, a gente tem o urânio nas usinas de energia nuclear. E olha o tempo de meia-vida do urânio, né? 700 milhões de anos, ou 4,5 bilhões de anos. O que é que eu vou fazer com esse urânio depois que eu já utilizei a emissão de radiação dele, né? Que é um dos problemas da energia nuclear, o lixo nuclear. O que eu vou fazer com aquilo? Né? Vai demorar muitos e muitos e muitos anos para a quantidade aí se esvair e chegar próximo a zero, né? Porque o tempo de meia-vida é muito grande, tá? Se a gente for olhar aqui, nesse exemplo de uma curva, né, de decaimento radioativo, então, se eu pensar aqui, ó, veja que a curva é uma só, tá? No começo eu tenho 100%, passou um tempo de meia-vida, eu tenho 50%, passou mais um tempo de meia-vida, agora eu tenho 25%, depois 12,5%. E aqui embaixo eu tenho, né, quantas meias-vidas se passaram, e aqui eu tenho o comparativo do iodo 131 com o urânio 238. Então, o iodo, depois de 24 dias, eu tenho 12,5% do que eu tinha inicialmente, tá? Agora, o urânio 238, eu vou ter essa mesma porcentagem de urânio depois de 13,5 bilhões de anos. É muito tempo, tá? Então, vejam que a curva é a mesma, porque eu estou falando aqui em porcentagem, então no começo tenho 100%, depois tenho 50%, e assim sucessivamente, conforme vai passando as meias-vidas.
Vamos resolver alguns exemplos de exercício, e aqui que eu falo que a gente pode utilizar aquelas formulinhas que eu passei no começo, ou tem uma outra forma de raciocinar em cima dos dados, para eu resolver sem utilizar a fórmula, para quem aí não é muito amigo da matemática, tá certo? Então, a primeira, uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas do material radioativo, que massa da substância restará após 32 horas? Então, muito bem, o que eu sei? Que eu tenho aqui 100 gramas da minha substância que emite radiação. Eu sei que o tempo de meia-vida é de 8 horas, mas eu estou analisando um período de 32 horas. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é, bom, primeiro aquilo que eu sempre falo, leia as informações e anote. Então, eu tenho o tempo de meia-vida, que é 8 horas, a massa inicial, que é de 100, o tempo total, que é 32 horas, eu quero saber a massa final depois dessas 32 horas. A identificar é quantas meias-vidas se passaram, tá certo? Então, eu começo, né, com essa equação. T igual a x vezes P. Então, o tempo total é igual quantas meias-vidas se passaram vezes o tempo de meia-vida. A gente arruma aqui, faz uma matemática com isso, e a gente chega aqui, a quantidade de meia-vida é igual a 32 dividido por 8, que vai ser igual a 4. Ou seja, nesse período de 32 horas, se passaram 4 meias-vidas. Então, agora eu venho para essa equação aqui, ó. Então, a massa final, que é o que eu quero descobrir, é igual a 100 dividido por 2 elevado a 4. Então, 100 dividido por 16. Então, a massa dessa substância depois de 32 horas é igual a 6,5 gramas. Esse é um jeito de fazer, tá certo? Qual a outra maneira de resolver este problema? Bom, eu penso lá, eu tenho 100 gramas. Passou 8 horas, agora eu tenho 50. Passou mais 8 horas, dando um total de 16 horas, agora eu tenho 25 gramas. Passou mais 8 horas, que agora eu tenho 24 horas, eu tenho 12,5 horas. Passou mais 8 horas, que agora eu tenho 32 horas, e as 32 horas que eu quero analisar, eu tenho 6,25 gramas. Tá certo? Então, qual jeito a professora prefere? Eu prefiro o jeito que você entender melhor. Tá certo? Então, fazendo desse jeito aqui de baixo, dá para resolver o problema, você só tem que ir somando os tempos para você não passar o tempo que você quer analisar, tá? Fazendo aqui com a equaçãozinha também tá certo, os dois jeitos vão ficar belezinha, tá bom? Alternativa aqui, 6,25. Vamos resolver mais um. A meia-vida do isótopo do sódio 24 é de 15 horas. Se a quantidade inicial for 4 gramas, depois de 75 horas, a sua massa será de quanto? Então, aqui é a mesma situação, tá? Então, 15 horas, massa inicial de 4, depois de 75 horas, quanto que eu vou ter de sódio? Então, aqui eu preciso descobrir quantas meias-vidas se passaram, tá? Então, aí a gente chega aqui, 75 dividido por 15, se passaram 5 meias-vidas. Então, massa é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Então, 4 dividido por 2 elevado a 5. 4 dividido por 32, que é igual a 0,125. Resolvido. Ou então, daquele jeitinho, tinha 4, passou 15 horas. Tenho 2, passou mais 15 horas. 1, mais 15 horas. Meio, mais 15 horas, 0,25. Mais 15 horas, 0,125. Tá bom? Aqui nós vamos resolver, a gente tem mais um exercício para resolver, que eles vão estar todos nesse mesmo perfil, tá? Mas aí nos exercícios que eu vou passar para vocês, vocês sabem que os exercícios sempre trazem uma história, né? Para contar, para vocês se situarem na situação, para resolver o problema. Vão existir exercícios diferenciados lá no livro, e daí na quinta-feira a gente tira as dúvidas, tá? Vamos para esse último aqui. Um elemento radioativo tem um isótopo cuja meia-vida é 250 anos. Que percentagem da amostra inicial deste isótopo existirá depois de 1.500 anos? Olha só, aqui o exercício não fala quanto que eu tenho no começo, mas as alternativas,
estão em porcentagem, tá? Então, eu sei, quando eu trabalho com porcentagem, eu sei que no começo eu sempre tenho quanto? 100%, ok? Então, aqui de novo, a ideia é a gente saber quantas meias-vidas se passaram, tá? Então, eu vou chegar em 1.000 dividido por 250, que vai dar 4 meias-vidas, tá? Então, 100% dividido por 2 elevado a 4, 100 dividido por 16, que vai dar, fazendo do outro jeito também, 6,25%, ok? Então, é isso. Na quinta-feira a gente tira as dúvidas e resolve os exercícios que vocês não conseguirem resolver ou que tiver alguma pergunta a ser feita, tá certo? Agradeço a atenção de vocês e até até mais, pessoal. Tchauzinho.